Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 10 da prova da segunda fase. A questão diz assim: para pintar um prédio, um pintor utiliza uma escada homogênea de comprimento L e massa M, com uma das extremidades apoiada na parede vertical. Preocupado com sua segurança, o pintor verificou que essa parede vertical é praticamente lisa e que a outra extremidade da escada fica apoiada sobre o piso horizontal rugoso. De tal fato, esse piso é feito de um material com coeficiente de atrito estático de valor 0,5. Nessas condições, para apoiar a escada de forma segura, evitando que ela escorregue durante sua ausência, o pintor deverá posicioná-la de modo que o ângulo mínimo entre a escada e o piso horizontal seja d. Então, uma questão muito legal, né? É uma questão onde, por exemplo, eu tenho lá a parede e o solo, né? E ele pegou e colocou a escada apoiada aqui, beleza? Então, o problema aqui é saber quanto que vale esse ângulo aqui, né? Bom, a gente pode considerar que a parede é perpendicular, beleza? Beleza. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente pode pensar nessa situação é em relação às forças que atuam na escada. A primeira força que atua na escada é o seguinte: quando a escada está apoiada aqui, ela vai fazer uma força sobre a parede. E a parede vai fazer uma força sobre ela, que eu vou chamar de normal da parede. Tá bom? Outra, se a escada está fazendo uma força sobre o chão, eu vou ter nessa direção aqui a normal do chão, que eu vou chamar de NC. Beleza? Outra, ele falou que a escada tem massa. Logo, eu vou dizer que a escada, então, tem um peso, e o peso vai ser no seu centro de gravidade. Ou seja, essa distância aqui, como a escada tem comprimento L, vai ser L sobre 2. Logo, essa distância aqui vai ser L sobre 2. Beleza? Outra, a quarta força que está atuando no sistema é exatamente em função do atrito, ou seja, a gente vai ter para cá a força de atrito, porque a tendência da escada é escorregar para lá, então eu tenho que ter uma força de atrito. Beleza? Agora pensa bem, se esse lado aqui vale L, quanto que vale esse lado e quanto que vale esse lado? Eu vou chamar esse aqui de X e esse aqui de Y. Quanto que vale esses caras? A bola, não sei, mas a gente consegue calcular. Olha só, pensa na seguinte situação, tá? A gente não sabe que esse lado aqui vale L. Eu chamei esse aqui de X, esse aqui de Y, e esse ângulo aqui é o ângulo θ. Então, olha o que a gente pode fazer. Quando a gente tem um triângulo, a gente pode tirar duas relações trigonométricas desse triângulo básicas, que primeiro seria o seno do ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu posso dizer que o seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, y sobre L. E aí eu chego à conclusão que o y vale quem? L seno do ângulo. Achei quanto que vale esse comprimento todo aqui.
O outro que a gente pode pegar é o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu posso dizer que o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjunto ou adjacente sobre o L. Então, vai ser x sobre L. E aí eu chego à conclusão de que o x vai ser igual a L cosseno do ângulo. Achei quanto que vale esse cara aqui. Beleza? Então, agora que eu sei quanto que vale todos os lados, né, a gente pode pensar no seguinte. O pintor, ele tem medo da escada cair. Para a escada cair, ela vai rotacionar, né? Se ela cair, esse cara vai escorregar nesse sentido e o peso vai fazer esse sentido, não é? Então, se essa é a situação que o pintor está com medo, a gente pode calcular o seguinte, olha só, pelo momento linear. Que momento linear é esse? O momento rotacional, porque a escada vai rotacionar. A gente vai ter o seguinte, momento não é a força vezes a distância? Bola, é sim. E a gente tem quais forças atuando nessa alavanca? A normal do peso e o próprio peso da escada. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a normal da parede vezes a distância que ela está do polo, né, que a gente pode botar aqui, que eu vou chamar de y, vai ser igual ao peso da escada vezes x sobre 2, porque ela está no meio, né? Então, aqui seria x sobre 2. Então, o que acontece? A gente pode pensar o seguinte, quanto que vale o meu y? O meu y vale L seno do ângulo, não é? Então, vai ficar assim, ó, normal da parede vezes L seno do ângulo vai ser igual a P vezes o x, vale quem? L cosseno do ângulo divididos por 2. Beleza? Então, o que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar uma equação que reúne o ângulo com as forças que estão atuando na escada. Mas pensa o seguinte, como a escada ela não pode escorregar, a gente tem que analisar as forças que estão na horizontal e as forças que estão na vertical. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Analisar as forças que estão na horizontal e as forças que estão na vertical. A gente tem que considerar o seguinte, na horizontal, a gente vai ter a seguinte ideia, olha só, vê se você concorda comigo. A escada está apoiada aqui, as forças que estão atuando na escada na horizontal, ó, é a normal da parede e a força de atrito. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu teria a normal da parede e para cá eu teria a força de atrito. Mas a escada não pode escorregar, ou seja, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, a normal da parede vai ser igual à força de atrito. Entendeu? Essas forças vão se anular. E na vertical? Na vertical, vai ter a seguinte situação. Aqui está a escada, a gente tem aqui ó, a normal do chão
e para cá o peso da escada. Mais uma vez, se ela está em equilíbrio, eu posso dizer que o peso é igual a normal do chão. Né? Nessa situação, a escada não escorrega. Então, olha o que a gente tem que lembrar. A normal da parede, ela não é igual à força de atrito? Olha a normal da parede aqui. Então, eu posso reescrever aquilo ali assim, ó, que a força de atrito vezes o L seno do ângulo vai ser igual a peso vezes L cosseno do ângulo divididos por 2. Lembrando que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a força de atrito e substituir ali. Então, vai ficar μ vezes peso vezes L seno do ângulo vai ser igual a peso vezes L vezes cosseno do ângulo divididos por 2. Note o seguinte, peso corta com peso, L corta com L. O que sobrou para a gente foi coeficiente de atrito vezes seno do ângulo é igual ao cosseno do ângulo divididos por 2. O problema disse que o coeficiente de atrito é 0,5, né? 0,5 é 1 meio. Então, vai ficar assim, ó, 0,5 vezes seno de θ é igual a cosseno de θ sobre 2. É a mesma coisa, não é? Então, eu chego à conclusão de que o seno de θ é igual ao cosseno de θ. E aí, o que eu tenho que lembrar? Que no ciclo trigonométrico, quando o seno é igual ao cosseno, a gente tem um ângulo de 45 graus, né? Então, a resposta é 45 graus. Pera, bola. Pera, não entendi. Presta atenção. A gente não tem os ângulos áureos que a gente fala, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus? Se a gente fizer aquela tabelinha, né, do seno e do cosseno, lembra como a gente faz a tabelinha? A gente bota, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Divide todo mundo por 2. Não é isso? E raiz quadrada de todo mundo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz de 2, raiz de 3. Aonde que eu tenho o seno e o cosseno com o mesmo valor? No 45 graus. É por isso que o ângulo é de 45 graus e a resposta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.